Isso, aí sim, agora foi. Então, nós somos o Everton e o Gustavo. A gente vai apresentar um resumo sobre as equações fundamentais que a Agma desenvolveu para a gente dimensionar uma engrenagem, certo? Pode passar. Os tópicos abordados serão tensão de flexão, tensão de contato, tensão admissível de flexão e admissível de contato. Iniciando pela tensão de flexão, essas seriam as duas formas do caso que a gente encontra ela para trabalhar tanto no sistema internacional quanto no sistema imperial, o sistema usado nos Estados Unidos. Sobre a tensão de contato, no caso a gente tem mesma lógica, nós temos duas disposições para ela, a disposição no caso do sistema internacional e o sistema imperial usado nos Estados Unidos. Ele leva em conta o coeficiente elástico, o fator de condição superficial, entre questões dimensionais, no caso tanto do pinhão quanto da coroa, certo? Beleza. Posso passar? Sim, pode passar. Sobre a tensão admissível da flexão. Ela segue a mesma lógica que a gente comentou sobre a tensão admissível antes, só que ela leva mais alguns fatores, como fator de forma, enfim, mais alguns componentes que vão ser explicados logo mais aí também. Sobre a tensão admissível de flexão, aí a gente pode ver um gráfico considerado, no caso, assim, o aço endurecido totalmente, certo? Sem algum outro tratamento específico, na verdade é só a ferramenta, o componente endurecido. Seria, no caso, a tensão admissível em função da dureza na unidade Brimel, né? Que foi considerado para essa situação. Pode passar. E para essa segunda situação, seria seguindo a mesma lógica, no caso assim, dos eixos, só que para uma situação onde foi feita nitratação nesse componente. Certo, pode passar. Tensão admissível de contato. Beleza. Idem o que eu comentei antes. A princípio, no caso, a gente segue a mesma lógica, no caso assim, da tensão que a gente comentou antes, também de contato. Porém, ele varia, no caso, assim, fatores de forma, e, enfim, essas outras variáveis que logo mais vão ser explicadas. Isso, pode passar. Bom, a partir daqui eu vou explicar, então, os principais fatores aí, fatores das fórmulas, que são vários ali reunidos. Então, aqui o primeiro é o fatores geométricos, I e J. O I e J encontramos na equação da tensão para flexão, enquanto que o Z e I encontramos na equação da resistência à formação de cavidades, que é a tensão de contato. Esses fatores I e J têm o mesmo propósito daquele Y, fator de forma de Lewis, e a determinação deles depende da razão de contato de face, essa fórmula MF aqui, igual a F sobre PX, que esse aí é a razão de contato da face. PX é o passo axial, F é a largura do dente. Para engrenagens cilíndricas de dentes retos, essa razão de contato, MF, é igual a zero. O fator geométrico da resistência de flexão, que é o J, que tem essa forma aqui de baixo, né? Então, que é Y, que não é o fator de Lewis, mas é obtido por um gabarito construído do perfil do dente no plano normal e baseia-se no ponto mais alto de contato de dente único. O KF é o fator de correção de tensão e o MF é o fator da razão de pastilha da carga do dente. Aí tem uma fórmula aqui também, MN igual a PN sobre 0,95Z, que é importante aí também, para quando a razão de contato é maior do que 2,0. Tem alguns gráficos aqui que são bastante utilizados. Esse aqui é o gráfico do fator geométrico J de engrenagens cilíndricas de dentes retos. Esse aqui daí é para engrenagens helicoidais. E os fatores geométricos, então, o I que então ele é relacionado para o fator de contato da superfície, né? Tem as formas para engrenagens externas e para engrenagens internas. O segundo fator aqui, o coeficiente elástico, é o CP aqui sobre ZE, ele pode ser computado diretamente da equação abaixo, dessa equação aqui, y igual a 2x vezes P sobre 3, e ela também tem na tabela do Shiga, na tabela 14.8 de Shiga. O terceiro fator, o dinâmico QV,
tem essas fórmulas aqui, são utilizadas para considerar imprecisões no processo de fabricação e no engranzamento de dentes de engrenagens em ação. Então, a AGMA definiu um conjunto de números de qualidade, que é o QV, aquele QV ali. Então, essas são as fórmulas envolvidas nesse fator dinâmico. Tem um gráfico aqui também, né, que auxilia aí para localizar esse fator QV. Um quarto fator, de sobrecarga Q0, que leva em conta todas as cargas externas aplicadas que excedem a carga tangencial nominal WT em uma aplicação particular. Um quinto fator é da condição de superfície, esse CF, como está apresentado aqui, esse fator de condição de superfície é utilizado somente na equação da resistência à formação de cavidades, e ela depende de acabamento superficial, conforme determinado por fatores como corte, rebarbação, lapidação, retífica, enfim, o processo de fabricação, tensões residuais e efeitos plásticos também. Em sexto, aqui temos o fator de tamanho KS. Ele reflete a não uniformidade das propriedades do material causadas pelo tamanho. E depende desses fatores aí, como o tamanho do dente, diâmetro da peça, razão entre o tamanho do dente e o diâmetro da peça, largura de face, área do padrão de tensão, razão entre a profundidade da camada superficial para o tamanho do dente e a capacidade de endurecimento e tratamento térmico, e tem essa fórmula aí abaixo, né, do KS. O 7 aqui, o fator de distribuição de carga, QM. Esse fator modificou as equações de tensão para refletir a não uniformidade da distribuição de carga ao longo de linha de contato. E o procedimento aplicável para ela é a razão da largura líquida da face para o diâmetro primitivo de pinhão, engrenagens montadas entre mancais, larguras de face até 40 polegadas, e o contato quando carregado ao longo da largura total do membro mais estreito. Então tem essa fórmula aí, fator de distribuição da carga, dado por essa fórmula do KM, e aqui tem as explicações ali, auxílios para a aplicação da fórmula. Ela tem mais formas para cá também, e também tem gráficos aqui que auxiliam a localização dela. E o oitavo fator... Desculpa. Vale lembrar que esse fator é aplicado para qualquer desalinhamento axial ou desvio de forma do dente daí também. E é mais evidenciado em larguras de faces maiores também. Beleza, pode prosseguir, Everton. E o oitavo fator de razão de dureza, esse CH, é um fator utilizado somente para a coroa. Ele serve para ajustar as resistências superficiais, porque pelo fato do pinhão geralmente ter menos dentes que a coroa, ele vai sofrer mais ciclos de tensão. Então, por causa disso, o pinhão será feito mais duro do que a coroa. Então, aí tem essa consideração do fator de dureza aí. Então, tem essas formas, essas relações aí sobre isso. Tem um gráfico também de fator de dureza CH aqui, no caso do aço endurecido por completo e no caso do pinhão de aço com superfície endurecida. Então, tem esses gráficos que auxiliam. E no fator de vida para ciclagem de tensão, resistências da AGMA são baseadas em 10/7 ciclos de carga aplicado repetidamente. Aí o propósito dos fatores de ciclo de carga consiste em modificar as resistências para outras vidas além desse 10/7 ciclos, conforme apresentado nesses gráficos aqui. O fator de ciclagem de tensão para resistência de flexão sobre carregamento aplicado repetidamente, YN, e também a resistência à formação de cavidades. Em décimo, então, o fator de confiabilidade. 11º aqui tem o fator de temperatura KT. Para o óleo, temperaturas de corpo de engrenagens até 250 graus. Utilizar o KT igual a 1. Para a temperatura mais elevada, o fator deve ser maior do que essa unidade. 12º, fator de espessura de borda, o KB. Esse fator aí ajusta a tensão de flexão estimada para a engrenagem de borda fina, quando a borda não é suficiente para proporcionar suporte completo ao raiz do dente. Então é utilizado esse fator de espessura aí de borda. Tem essas formas aí relacionadas. E em 13º, por último, o fator de segurança, o SF e o SH. O SF, então, para resistência à flexão. E o SH, então, que é aplicado na resistência de superfície ali de contato. Então seriam esses o conteúdo relacionado a esses fatores da AGMA. Sim. Encerrando aqui o compartilhamento. Uhum.